Olá, eu sou o jornalista Luiz Ernesto Lacombe e estou aqui hoje para mediar uma conversa sobre um tema fundamental: o empreendedorismo do futuro e as tendências para 2021. Para quem está aqui, esta é uma ótima oportunidade para refletir sobre alguns questionamentos acerca do tema enquanto ouvimos os nossos convidados. Lembrando que depois desse talk, vamos disponibilizar um link para que vocês baixem um e-book exclusivo e possam se aprofundar no conteúdo. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o professor Leandro Carnal, historiador, doutor pela Universidade de São Paulo e escritor. Entre os seus livros mais vendidos no Brasil estão O Dilema do Porco-Espinho e Viver, Aqui se Destina. Na TV, apresenta o talk show CNN Brasil Tonight e participa com frequência do Café Filosófico. Na Unicamp, foi professor por 25 anos e suas mídias sociais alcançam mais de 5 milhões de seguidores. Com a gente também o executivo Jordan Risetto, vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta e diretor-geral da Herbalife Nutrition Brasil. Formado pela PUC de São Paulo, MBA na USP e mestrando pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos olhar alguns dados que vão enriquecer esse debate. Entre janeiro e julho deste ano, 716 mil empresas fecharam as portas no Brasil, de acordo com a pesquisa Pulso Empresa do IBGE. Para compararmos, a média de fechamentos a cada ano corresponde a cerca de 600 mil negócios, um número menor, mas ainda assim alto. Segundo informações do Sebrae, a estatística atinge em massa as empresas de pequeno porte, sendo 39,4% de comércio e 37% de serviços. Um reflexo direto da questão é observado no número de desempregados. No fim de outubro, o IBGE anunciou que 13 milhões e 800 mil pessoas estavam desempregadas no país, além dos 5 milhões e 900 mil desalentados. Em contraponto, as pesquisas também mostram que o Brasil atingiu o maior número de novos empreendedores este ano. 52 milhões de brasileiros possuem um negócio próprio. Assim, nosso país caminha para atingir recordes em números de empreendedores na história, correspondendo a 30% do produto interno bruto. É nesse cenário de fechamento de empresas, desemprego e aumento do empreendedorismo que vão ser apresentadas as reflexões do nosso tema principal. É bom destacar aqui mais um ponto para ampliar as perspectivas. Quais são os principais motivos para uma empresa fechar no Brasil? É claro que vivemos mudanças aceleradas em todo o mundo em função da pandemia, mas, recordando, temos uma balança em que um lado está a média anual de 600 mil empresas fechando e do outro lado um recorde no aumento de novos empreendedores. A pesquisa do Sebrae Causa Mortes, o sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida mostra que os 3 principais motivos para isso são a falta de planejamento prévio, gestão empresarial e comportamento empreendedor. Diante de tudo isso, ficam as perguntas: culturalmente, fomos preparados para empreender? Percebemos o empreendedorismo como oportunidade ou vocação? É possível ter sucesso no empreendedorismo com mindset de empregado? A nossa cultura educacional conduz para a formação de futuros empreendedores ou funcionários de empresas? Empreendedorismo no Brasil é opção ou necessidade? Para trazer luz sobre esses temas e nos ajudar a entender algumas questões, convidamos então o professor Carnal. Carnal. Muito obrigado, Lacombe, muito obrigado, Jordan. É um prazer estar aqui e falar sobre um tema tão relevante. Em primeiro lugar, como historiador, eu vou começar pontuando nossa raiz, nossa genética. Nós fomos formados em todo o período colonial, durante o Império e na República, pelo Estado. O Estado é o maior proprietário, o Estado é o maior contratador, o Estado é aquele que organiza as relações dentro do Brasil. Isso cria uma tradição histórica. Empreender é um desafio a uma tradição histórica. Empreender é você dizer que, apesar dessa força do Estado,
dessa tradição que vê no serviço público, que vê no concurso a grande redenção de todos os indivíduos, é essa tradição que alguém ao empreender começa a quebrar. Em primeiro lugar, para empreender você tem que ter um valor, que é a vontade de crescer, amparada numa imensa capacidade de trabalho. Empreendedorismo não é teologia, eu já usei essa expressão, cuidado com a teologia do empreendedorismo. Não é apenas você achar que vai dar certo porque você quer. Então, em primeiro lugar, atitude de trabalho, capacidade de ser empreendedor é capacidade de ser protagonista. Esse conceito é muito importante. Quem é protagonista? Querem um indicativo muito claro? Quem não fica dando desculpas. Quem não é protagonista é cheio de desculpas. O momento é ruim, o governo não ajudou, o setor está complicado, o cliente é chato, estava chovendo. Quem não é empreendedor, arruma desculpas. Quem é empreendedor é protagonista. Protagonista é o grande valor do empreendedor. As coisas acontecem ou deixam de acontecer porque eu fiz. E se eu não fiz, eu tenho que refazer. Volta uma frase de Sartre muito interessante: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, o empreendedor não tem problemas, por isso ele não tem desculpas, errado. Ele tem os mesmos problemas que todo mundo, mas daquele problema ele torna a possibilidade de uma iniciativa. Da crise surge a oportunidade. Usando uma frase que eu gosto muito, aprendi com um grande amigo meu: ostra feliz não produz pérola. Se você for feliz, você não tem o desafio. Se você estiver muito feliz, você não tem inquietude. E por que empreender é um indicativo para o século XXI? Atividades repetitivas, atividades mecânicas, atividades que não impliquem julgamento e ação criativa estão sendo substituídas em larga escala por algoritmos, robôs e inteligência artificial. Funções que quase não existem mais. Ascensorista, que era aquele indivíduo, trabalhador, que ficava apertando o botão. É muito mais barato para a empresa colocar um programa para o elevador se tornar um elevador inteligente. Então, onde está crescendo o emprego? Em quem trabalha com o software, em quem trabalha com programas de segurança, em quem trabalha com espaços novos. Nos Estados Unidos, eu já conheci, dentro do campus de uma universidade, carros sem motorista já funcionando dentro do campus, não é mais ficção científica. Logo, essas funções tendem a diminuir. O empreendedorismo é aquele que observa o mercado atentamente, não está instalado, fica observando a ascensão e queda de tendências, bolhas de consumo, novos paradigmas de produção, fica imaginando as coisas rapidamente e percebe em cada crise uma nova chance. Ora, a crise é, na natureza, a possibilidade de eu separar as espécies por capacidade de evolução ou não. Pense numa historinha muito simples, final da última era do gelo. Há 10 mil anos, os maiores animais eram os mamutes sobre a Terra. Os mamutes chegam a mais de 20 toneladas, um elefante atual tem 5 a 6. Os mamutes são gigantescos, têm força. Terminaram as calotas retrocedendo, a era do gelo terminou, os mamutes desapareceram. Quem sobreviveu? O ser humano que durante a Era do Gelo fez fogo, que após a Era do Gelo criou a agricultura, com a Revolução Agrícola. O ser humano mais fraco que o mamute, sem o mesmo peso e força, sobreviveu. Por quê? Não sobrevive quem tem força, sobrevive quem se adapta. Sobrevive quem tem resiliência de adaptação, que é a capacidade que você tem de sair de uma situação e passar a outra e se reinventar permanentemente. Esse é o segredo da manutenção de uma atividade profissional, de um casamento, de uma relação de amizade. Reinvenção, resiliência. Em física, a esponja que é amassada volta à forma original. Em física, a bola que bate por inércia volta para outro lado. Reinvenção e resiliência. Você teve uma ideia boa, você não é um empreendedor, você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Eu tenho uma habilidade de contato, eu tenho uma habilidade social, eu tenho empatia, ou seja, eu sinto junto com a pessoa, eu sou um bom vendedor direto. Eu tenho essa capacidade de olhar no olho, de não ser antipático,
ou meramente simpático, mas de ser empático, sentir a necessidade da pessoa, avaliar, e prazer no contato com as pessoas é um valor que me leva, por exemplo, ao comércio direto. Todas essas questões nascem do autoconhecimento de quem empreende, capacidade de estudar o mercado e uma capacidade notável de entender que tudo aquilo que me ensinaram naquele ano e eu aprendi, no ano seguinte tem pouca validade. Eu fui educado em boas universidades no Brasil e no exterior para ser um bom historiador e filósofo. Surpresa, veio a pandemia. Eu necessitei de uma habilidade inteiramente nova. Ninguém me deu, em nenhuma aula na USP ou no exterior, 1 minuto sequer de aula sobre iluminação para lives. Ninguém me ensinou isso. Tive que consultar pessoas experientes, ou seja, adolescentes entre 14 e 16 anos, que têm um conhecimento técnico muito maior de iluminação para que eu pudesse crescer nesse campo. Ora, se eu decido, não, meu conhecimento não foi para isso, eu seria um mamute, com um passado glorioso. O que você fez até aqui, o que sua empresa fez até aqui, a sua carreira explica seu passado. Seu futuro começa a ser gerado a partir do momento em que você toma uma decisão, é fiel a essa decisão e vai aprendendo através de uma reciclagem contínua. É isso que nós chamamos hoje de mundo VUCA. Esse acróstico, essa expressão surgida em um artigo na década de 1990, é para um mundo que é volátil, que é incerto em inglês com U, em português com I, que é complexo e que é ambíguo. O mundo dos nossos pais, entre em um lugar, lute pela manutenção de um emprego, repita, chegue na hora e se aposente, este mundo existiu, este mundo não existe mais. Tudo aquilo que me ensinaram vai ficando datado, vai ficando superado, e o empreendedor é aquele que gosta dessa mudança, que observa a todo instante que eu tenho uma grande rede de lojas. Eis que agora, durante a pandemia, eu tive que ingressar na era do comércio eletrônico. É esse o campo que eu vou incentivar. Eu tenho um restaurante tradicional. Os meus clientes não poderiam mais ir nos meses iniciais da crise. Então, o que eu faço? Eu vou incentivar a entrega. Eu estou buscando sempre uma solução. Nós estamos em um novo momento. Vamos ter um modelo híbrido. Como eu posso me adaptar a esse modelo? Se eu tenho essa capacidade de ser protagonista, de ter resiliência, de me atualizar com frequência, eu tenho o autoconhecimento. Onde começa a filosofia? Lembram? Sócrates, conhece a ti mesmo. Lá começa a filosofia. Eu sei quem eu sou. Eu sei meus defeitos e minhas glórias. Posso corrigir alguns defeitos. Eu não posso mudar minha natureza, mas eu posso corrigir alguns defeitos. Posso aprender onde eu sou fraco, onde eu sou forte. Qual é o campo que eu devo me dedicar? Não se trata apenas de juntar dinheiro e começar um negócio. Isso não é exatamente um empreendedorismo sério e responsável. Por isso os números que o Lacombe leu no início. Tanta gente começa e não vai adiante. Estou diante de uma crise. Evito as 3 atitudes negativas, que são negacionismo, não há crise, histeria, é o fim do mundo, e saudosismo. No meu tempo não tinha crise. Quando eu era criança isso não acontecia. O empreendedor é sempre um otimista estratégico. Otimista porque ele pensa em sair dali para uma situação melhor. Estratégico porque ele faz ação. Porque pensamento positivo em si não significa nada. Ele vai tomar ações concretas estratégicas. Estratégia, palavra de origem grega militar. O general estratego é aquele que desloca tropas, desloca os arqueiros, a infantaria, onde ele acha que serão necessárias as tropas. Tem um plano de evacuação, tem um plano de negociação. Tanto na Grécia, onde surge a palavra, quanto no clássico A Arte da Guerra de Sun Tzu, existe a capacidade de se antecipar, pensar antes, fazer aquilo que um grande empreendedor americano, Henry Ford, disse e que Steve Jobs, outro empreendedor, gostava de repetir. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles gostariam, naquele momento eles diriam cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T, eu dei o automóvel. Ou seja, o empreendedor se antecipa.